Galera, se vocês estiverem ouvindo um som, né, de um ventilador, não se liguem muito não, porque aqui em Olinda tá um calor desgraçado, né? Então só dá para gravar com o ventilador, né? Então esse vídeo e o próximo vai ter o sonzinho do ventilador no fundo, mas a gente vai tentar ajustar para ver se não atrapalha muito. Beleza? E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um vídeo da série O que aconteceu, né? Que visa explicar o que é que aconteceu com certos animes, né? Por que que alguns animes fizeram menos sucesso do que o planejado, por que é que alguns animes foram cancelados, por que é que alguns animes tiveram problemas entre uma temporada e outra. E na maioria das vezes a gente fala de animes que deram errado, que deram algum problema. Só que hoje vai ser diferente. A gente não vai falar de um anime que fracassou ou que deu algum problema. Muito pelo contrário, vamos falar de um anime que é um grande sucesso. É um anime que é inspirado em um mangá, né? A gente vai se focar mais no mangá do que no anime dessa vez, que é um grande sucesso internacional, que se trata de One Piece. O One Piece ele estourou, principalmente no mangá, mas também o anime e mais recentemente a adaptação da Netflix. E aqui basicamente a gente vai tentar explicar por que que o One Piece fez tanto sucesso, por que que ele conseguiu desbancar clássicos como Dragon Ball, Pokémon, o próprio Naruto, que não é bem um clássico, quer dizer, hoje em dia o Naruto é um clássico, mas o Naruto ele era contemporâneo de One Piece, ele é contemporâneo de One Piece. Então, por que que One Piece conseguiu desbancar toda essa galera e se tornar o mangá mais vendido do mundo? Então vamos falar hoje sobre o que aconteceu com One Piece, por que tanto sucesso. Bom, One Piece é o mangá de maior sucesso da história. É o mangá mais vendido da história, o mangá que mais fez sucesso e os números comprovam isso. One Piece, no seu formato tankobon, vendeu 523,2 milhões de unidades. Então, só em formato tankobon já foi meio bilhão, mais de meio bilhão de unidades vendidas. Isso porque a gente não levou em consideração a sua periodização na Shonen Jump. Na Shonen Jump, o One Piece ele assume a primeira posição no ano de 1998. É o mangá mais lido, mais requisitado em 1998 da Shonen Jump. E ele vai permanecer nesse primeiro lugar até atualmente. O ano passado, 2023, que foram os últimos números divulgados, mostram que o One Piece continua sendo o mangá número 1 da Shonen Jump. A única exceção foi no ano de 2005, que foi quando Naruto conseguiu superar o One Piece. Mas ainda assim o One Piece ficou na segunda colocação e recuperou a sua liderança já no ano seguinte. O sucesso de One Piece é tão grande, mas tão grande, que ele é o segundo quadrinho de maior sucesso do mundo, superando inclusive os quadrinhos do Batman. O único que ainda está na frente de One Piece é o Superman. O Superman vendeu cerca de 600 milhões de unidades dos seus quadrinhos, porém isso a gente só leva em consideração os quadrinhos em formato tankobon, que são aqueles livretinhos. A gente não leva em consideração as vendas da revista Weekly Shonen Jump, porque se essas fossem levadas em consideração, One Piece já superou o Superman já há muito tempo. Então por que que One Piece é um sucesso tão grande, é um sucesso tão estrondoso? A gente vai falar agora os motivos, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho, para que você ficar sempre por dentro de sempre quando a gente for lançar um vídeo novo, você vai ficar sabendo primeiro, que foi lançado um novo vídeo no nosso canal. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas.
Quero agradecer muito o pessoal do clube de membros aí, do Clube dos Rochedos, o Murilo Fontes, sempre aí presente em todos os nossos vídeos. E se você também quiser ficar presente nos nossos vídeos e receber vídeos antecipados e futuramente vídeos exclusivos, é só você clicar aqui no Seja Membro, que aí você entra pro Clube dos Rochedos. É uma quantia bem baixa, bem simbólica, mas aí você vai ter acesso a muita coisa legal que a gente vai produzir. Já está produzindo, na verdade, que vai produzir daqui a algum tempo. Agora vamos explicar mais ou menos por que One Piece fez tanto sucesso. Bom, o que faz One Piece ser um grande sucesso, o que faz com que um mangá de One Piece seja esse sucesso todo, é uma combinação de vários fatores. Apesar de One Piece não ser propriamente uma franquia reconhecida fora do mangá, do anime, apesar de ter uma adaptação bem sucedida aí na Netflix, né, uma adaptação live action muito bem sucedida, não tem lá grandes jogos de One Piece. Os filmes de One Piece, eles têm um grande sucesso, mas ainda assim eles não têm tanta bilheteria como, por exemplo, Kimetsu no Yaiba. E então o One Piece, ele não é uma questão de ser uma franquia que um produto vai puxando o outro, que nem acontece com outras obras. É mais o que está presente no mangá e no anime que faz com que ele seja um grande sucesso. Mas o que é que tem no mangá e o que é que tem no anime que faz o One Piece ser tão bem sucedido? Bom, primeiro, One Piece tem grandes personagens. Os personagens de One Piece são muito bem construídos e muito carismáticos. A tropa dos Chapéus de Palha, cada um deles tem uma característica que torna esses personagens únicos e ao mesmo tempo faz com que eles se complementem. Então você tem o Luffy, né, que é o líder do grupo, que é empolgado, né, que é sempre corajoso, tem esperança, né, ele é o típico protagonista shonen. Você tem também o Zoro, que é o cara mais badass e tal, que é o cara das lutas. Tem o Sanji, que além de ser o cozinheiro, tem a questão dele com as mulheres, né, que ele é um gado, né, um bovino. Só que apesar de eles terem essas características muito fortes, eles também têm questões que acabam tornando esses personagens muito complexos. Questões com familiares, questões com mestres, traumas de trajetórias passadas e etc. Não só esses, a Nami, o Chopper, a Nico Robin, todos os personagens da tropa do Chapéu de Palha, eles têm uma característica que é principal, mas além disso tem toda uma construção ao redor desses personagens. Além disso, eles também têm várias habilidades que se complementam, tanto nas batalhas quanto na trajetória. Cada um deles tem uma função dentro daquele grupo e todos eles também têm um momento de brilhar. Não é que nem alguns animes que você tem um monte de personagens, só que a maioria dos personagens ficam lá fazendo sombra, né? Não tem muito desenvolvimento. Além disso, é importante salientar que os personagens secundários e terciários de One Piece também são muito bem construídos e muito bem complexos. Você tem um mundo de vários personagens, cada um deles com presente, passado, futuro, uma estrutura muito bem feita. E isso também vale para os vilões. Então você tem desde o Doflamingo até o Kaido, que todos eles trazem uma grande impressão nas pessoas que leem One Piece. Quando eles aparecem pela primeira vez, eles são bem marcantes e também tem todo um desenvolvimento por cima desses vilões. Cada um deles é bem estruturado, bem construído, e a maneira como eles aparecem causam um grande impacto, tanto no pessoal daquele mundo, né, do mundo de One Piece, quanto dos leitores. Uma outra coisa interessante em relação ao One Piece é o objetivo. O One Piece, a estrutura dele, ele gira ao redor de um grande objetivo que a tropa do Chapéu de Palha tem, mais especificamente o Ruffy, que é conseguir obter o One Piece.
encontrar o One Piece e obter o One Piece para que ele se torne o rei dos piratas. Só que durante a trajetória vão surgindo outros objetivos, outras sidequests que eles vão cumprindo, enfrentando tiranos, libertando pessoas, libertando populações inteiras, que acabam contribuindo para esse grande objetivo. Cada vez que o grupo avança, cada vez que o grupo vai cumprindo com esses pequenos objetivos pelo caminho, mais próximos eles estão do One Piece. Então, muita gente acompanha o mangá e o anime interessado em saber o que é o One Piece e quando e como eles vão obter esse artefato. Então, ao contrário de algumas outras obras que muitas vezes os personagens acabam saindo para cumprir objetivos menores aqui e ali, longe do grande objetivo do anime, em One Piece você tem esse grande objetivo que é um objetivo a ser alcançado pelo pessoal da Tropa do Chapéu de Palha, e durante esse caminho eles vão cumprindo pequenos objetivos, vão ajudando pessoas, ajudando populações. Às vezes eles são capturados pela marinha, às vezes eles fogem, eles conseguem fugir e voltar para o objetivo que eles tinham. Então é toda uma trajetória que é construída a partir de pequenas trajetórias, o que torna a aventura muito mais interessante. Outro elemento interessante de One Piece é o world building, a construção de mundo. O mundo de One Piece ele começa bem pequeno no início do mangá, mas aí com o passar do tempo ele vai se expandindo. As aventuras tornam esse mundo cada vez maior, porém tudo que foi estabelecido no início do mangá ele continua valendo até hoje. Então a única coisa que eles fazem nesse sentido é expandir o mundo, trazer mais e mais elementos. E é curioso porque cada ilha que o Chapéu de Palha chegam vão trazendo novas características, tem suas características próprias, tem os seus segredos, e é tudo muito gostoso de acompanhar. Você vê ele chegando numa ilha, essa ilha tem os seus segredos, eles vão desvendando esses segredos e vão conhecendo mais sobre esse mundo que o Eiichiro Oda criou. E é importante lembrar também que várias dessas ilhas são bem curiosas. Você vê que tem, por exemplo, tem uma ilha voadora, você tem o arquipélago que é todo feito de doces, você tem um reino que foi feito nas costas de um elefante, você tem cidade onde brinquedos ganham vida, você tem vários e vários mundos bem diferentes, cada um mais criativo do que o outro. Então isso você complementa com os personagens que também têm habilidades muito criativas, e você cria uma obra que é tudo muito inventivo, tudo muito legal de se acompanhar. Falando de poderes, né, o One Piece ele é conhecido por ter grandes momentos. E quando eu digo grandes momentos, eu posso dizer que ele é assentado sobre dois pilares. O primeiro são as lutas. As lutas de One Piece são muito criativas. Você tem vários personagens com poderes bem criativos, e a maneira como eles utilizam esses poderes para lutar é muito interessante. É uma coisa que eu vejo também muito em Yu Yu Hakusho, né, que é outro mangá de grande sucesso. Então, diferentemente de algumas outras obras que basicamente as lutas são o cara jogar o poder em cima do outro, né? Um cara joga poder, o poder não dá certo, aí o outro joga o poder. Você tem essas obras que tem essas lutas bem ruins, e você tem obras que conseguem pegar poderes bem diferentes e fazer uma coisa interessante, que é o caso de One Piece. Então você tem muitas lutas boas em One Piece que se baseiam muito em inteligência, em estratégia e não apenas em força bruta. O segundo pilar é a questão dos momentos de emoção. One Piece tem muitos momentos emocionantes, tem muitas cenas muito tristes, os personagens eles sofrem muito nessa vida, então eles passam por muitos momentos de tragédia, mas ao mesmo tempo eles também passam por momentos de muita alegria, de muito regozijo. O Eiichiro Oda ele consegue muito bem alternar momentos muito tristes e momentos muito felizes. Não é uma obra que não tem lá grandes momentos,
de emoção, só tenta se vender pelas lutas. One Piece traz boas lutas, grandes lutas e também traz momentos de muita emoção, quer seja uma emoção triste ou uma emoção de felicidade. Bom pessoal, então é isso. Essas são as características que construíram One Piece e que fizeram com que esse mangá fosse esse grande sucesso. Você já leu One Piece? Você já assistiu One Piece? Olha, eu confesso que eu ainda não assisti nenhum anime, nem li o mangá. Basicamente o que eu trouxe aqui foi mais um resultado de uma pesquisa. Eu dei uma pesquisada, dei uma olhada, dei uma analisada ali na obra, né, o que é que as pessoas falam de One Piece, e aí eu fiz esse vídeo para vocês. Mas e você? Você já leu One Piece? Você já conhece essa obra? Comente aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!